Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar mais algumas facilidades do software SG Serve, Sistema de Gestão de Serviços e Manutenção. Hoje a gente vai apresentar algo de muito importante que tem um software, que é a questão dos alertas de informação, de compromissos e demais necessidades que normalmente os usuários de software precisam ser informados do que está para acontecer, do que está em atraso, do que ocorreu, do que vai ocorrer. Bom, a primeira coisa que deve ser feita é, em utilitários aqui no menu principal, configurar os usuários que têm acesso ao sistema. Por exemplo, vou aqui escolher o próprio usuário que está logado aqui, e você vai lá na última aba superior desse menu, dentro do usuário. Cada usuário tem que ser configurado o perfil de cada usuário para alertas, e essa aba alerta então passa a ser configurada, certo? Bom, a primeira coisa é que você tem que estar marcado, se você desejar, que vai aparecer uma tela de alerta toda vez que entrar no software. Se você desmarcar aqui essa opção, que está em vermelho aqui, dentro do usuário, se eu desmarcar, o usuário não vai, ao entrar no software, aparecer essa tela. Ele vai poder consultar através de outras opções, que, por exemplo, você tem aqui nessa abinha lateral esquerda um círculo vermelho com interrogação branco, que abre as telas de alertas, ou então em utilitários, né? Aqui em utilitários também em alerta, tá? Então, estando configurado que alerta você deseja, o que você não desejar, você desmarca. Por exemplo, eu não quero ser alertado de material não entregue, não almoxarifado. O material que foi solicitado não foi entregue. Eu não quero também ser alertado das ordens de compras que dependem de recebimento de item. Ou seja, se eu tenho acesso à ordem de compra, eu não quero ser alertado, ok? Feito isso, eu confirmo, né? Ao final de todas as opções marcadas ou desmarcadas, eu faço a confirmação. Bom, aí eu posso, ao entrar no software, está marcado, né? Então, por exemplo, eu vou fazer como se fosse trocar de usuário e vou entrar no software novamente, com a mesma matrícula. Repara, ele mostrou uma tela aqui de progresso, que a primeira coisa que ele faz é quantificar para cada um daqueles itens que estão marcados, todos esses que estão em vermelho, tá certo? Todos esses aqui se encontram marcados lá na minha configuração de usuário. Eu tenho o que não está marcado, por exemplo, essa opção de instruções de tarefas sistemáticas, são os planos, as ITS, né, o plano de serviços. Não aparece nada aqui porque eu não marquei nenhuma das opções, então aparece só o título, tá? E o que está assim inabilitado significa que não tem nenhum alerta, você tem quantidade zero. Repara, nesse inabilitado, por exemplo, não tem nenhum título a vencer no dia de hoje, então ele não habilita nem ao verificar, porque não adianta, não tem nenhum título a vencer, título financeiro a vencer. Hoje a compensação tem 13 títulos vencidos já, ok? Reparem bem aqui em ordens de serviço, né? A questão de serviço. Eu tenho 5 ordens de serviço, 5 OS atrasados.
ou seja, nas semanas que passaram, ou até mesmo que não tenha nem planejamento, ele considera como sendo atrasado. Então, qual é a opção? Quero ver. Eu clico aqui e vejo detalhes, né? Vejo detalhes. Então aparece o primeiro registro filtrado, que são os que estão em atraso. Repare que isso aqui está a programar, mas não tem, na realidade está a planejar, porque não tem nenhuma ideia, então está atrasado. É uma solicitação que está a planejar, a programar. E se eu listo, eu vejo todas as 5, e ao clicar em uma delas eu tenho acesso a essas 5, né? A minha mesa está com a perna bamba, então é uma solicitação de serviço, foi feita pelo aplicativo SSF Express, né? E estou enxergando agora, é uma solicitação de um cliente, né? De um solicitante que tem acesso a um módulo de solicitações resumidas, com pouca informação. Então, eu saindo eu volto. Então, por exemplo, não tem nada de forma sistemática, oriunda de instruções, tarefas sistemáticas ou planos que esteja em atraso. E para a semana atual, você... para ordem de serviço não sistemática, repara, tem 5 atrasados, né? Em atraso, ou seja, com relação à semana, da semana para trás para mais atrás ainda. Eu posso também, em vez de marcar e clicar em detalhes, clicar 2 vezes aqui, tá? Então repara, essa está em atraso, porque é não sistemática, são aquelas mesmas 5, né? Totais. Agora vamos ver o que está para essa semana, está planejado para essa semana. Eu listo, repara, tudo aqui está planejado para essa semana, alguns até programado para data tal, né? Aqui tem a programação. E eu tenho aqui total liberdade de fazer o que eu bem entender em cada OS. Basta eu clicar 2 vezes, eu posso apropriar recursos, eu posso replanejar, ou seja, eu posso modificar qualquer informação. É como se eu tivesse no cadastro dessa OS. Aliás, eu estou no cadastro, na mesma tela, tá? Eu listo, eu saio e vai por aí fora. Repara, eu tenho na semana atual, que foi o que eu fiz, né? Se eu quero ver o que está para a semana seguinte, que tem uma quantidade de 13 OS, eu clico aqui, clico 2 vezes, repara, para a semana seguinte, que é a semana 40, eu tenho 13 OS no total de 116 homem-horas, eu não gastei nenhum, ou seja, eu tenho 116 homens-horas para realizar de manutenções ou serviços, né, preventivos. Você repara que tem OS sistemáticas, oriundas de planos, e tem OS não sistemáticas, como essa aqui, por exemplo, analisar a causa constante de desalinhamento, ok? Então, você tem total informação de todas as OS, podendo consultar, exportar para Excel, enviar por e-mail que você exportou para alguém, de acordo com configuração de e-mails, né? Bom, voltando, eu ainda estou nessa tela, tá? Eu tenho planejado para hoje 8 OS, repara, essas 8 OS estão planejadas para a data de hoje, que é 21 de setembro de 2016, inclusive a hora, né? Então eu posso a todo instante apropriar, replanejar, escrever serviços executados, né, que estão sendo feitos, eu posso escrever à vontade aqui, então posso usar o software e tendo com facilidade, não precisando ir lá dentro dos modos e filtrar. Bom, eu tenho para amanhã, para hoje 8, para amanhã eu tenho 8, 9, então isso aqui tudo, repara, está para o dia 22, está para o dia de amanhã. Então eu posso até verificar, vou fazer isso hoje à tarde, tá? É muito urgente, eu checo aqui a prioridade, né? Eu vou aqui, ó, repara, esse serviço, tudo é normal, prioridade, essa OS é urgente. Então nada impede que eu venha aqui e diga, vou replanejar isso para hoje às 16 horas. Então eu confirmo, nesse momento, né, repara, eu tive uma reprogramação
do dia de amanhã para hoje. Quando eu entrar novamente, então, por exemplo, quando eu entrar aqui e listar para amanhã, repara, eu só tenho 8 OS para amanhã, porque eu tinha 9 e uma eu reprogramei para hoje. Da mesma forma, quando eu sair, aqui, observe, ainda continua mostrando 8, né? Porque essa foi a quantificação, toda vez que eu entro ele quantifica. Mas na realidade, repare, eu tenho 9, que aquele serviço era urgente, que estava planejado, programado para amanhã, foi reprogramado para hoje, ok? Então repara, se eu, de repente, eu saio do sistema, né? Estou configurado para entrar no sistema, ok? Vou entrar no sistema com a minha matrícula SGSL, com a minha senha pessoal. Repara, ele, aqui embaixo ele quantifica, e como está configurado para mostrar a tela de alerta, ele já está mostrando a mesma tela, ok? Repara que ele recalculou, aqui tinha 9 para amanhã OS e 8 para hoje, já inverteu, né? Tem 9 para hoje, 8 para amanhã. E aqui eu vou ter todos os tipos de informação que eu queira, né? Por exemplo, eu tenho material do almoxarifado, um item que atingiu o saldo, por exemplo, está 0 dessa gacheta, e o ponto de pedido é 2 peças. Então, como o saldo está 0, ele está rompido o ponto de pedido, que o saldo está menor que esse pedido. Então, você pode vir a gerar, por exemplo, através dessa situação, a gerar uma solicitação de compra para repor esse item no estoque, que ele é de controle de ressuprimento semiautomático, né? Então, te alerta tudo, né, que você queira. Por exemplo, tem 13 títulos vencidos. Então, repara, eu tenho vários títulos vencidos, né? Eu tenho esses 13 títulos. E eu posso clicar em qualquer um, vou ter o título, é um título a pagar, que venceu no dia... Nossa, venceu 2 de fevereiro, né? E eu posso até, está muito atrasado, vou programar hoje, para pagar hoje, tá vendo? E passa ele continua vencido, mas com um novo vencimento, 21 de setembro, ok? Bom, isso isso é o que eu queria apresentar, a tela que está cada vez nas novas versões mais ampliada, né, com mais opções, né? E te permitindo você ser avisado assim que entra no software, ou a qualquer momento. Você está operando o software em qualquer opção, basta você clicar aqui nesse ícone à esquerda, nesse menu alerta, e ele recalcula as quantidades e te mostra, tá? Por exemplo, eu tenho 38 itens de orçamento, ó, eu tenho 38 itens de mão de obra que estão atrasados, que eu era para ter apropriado alguma coisa e não apropriei e não realizei, né? É orçamento previsto, ainda não realizado. Isso me avisa, por exemplo, que eu tinha mão de obra para apropriar e não apropriei lá no dia 1º de janeiro. Ok? Qualquer detalhe a mais, entre em contato com a gente através do nosso site www.sgserve.com.br, ou então através desse canal de YouTube. Comente, torne-se um inscrito no canal, que vai receber continuamente todas as videoaulas. Nós temos mais de 75, quase 80 videoaulas sobre gestão de serviços e manutenção, com a apresentação da ferramenta do nosso software. Um grande abraço, até a próxima!